Tercal Engenharia. A Tercal Engenharia é especialista no ensaio não destrutivo, por emissão acústica, com atendimento em todo o território nacional por meio de seus laboratórios móveis. O ensaio por emissão acústica pode ser realizado em cestos aéreos, plataformas elevatórias, fundo e costado de tanques, tanques criogênicos, tubulações aéreas enterradas, vasos de pressão aéreos enterrados, esferas, tanques de amônia, transformadores, pontes rolantes, empilhadeiras, caldeiras, obras de arte e estruturas de concreto em geral, tanques e skid de GNV, dentre outras aplicações. Mas o que é o ensaio de emissão acústica? O ensaio de emissão acústica é um ensaio não destrutivo especial, que possui grande área de aplicação nos mais variados cenários. Consiste na instalação de um sistema de sensores defasados pela estrutura a ser ensaiada, e monitoramento da carga e pressão imposta à estrutura. Com a propagação de algum desvio da estrutura, trinca, poro, falta de fusão e penetração de soldagem, o mesmo gera um ruído imperceptível ao ouvido humano, que por sua vez o sistema de emissão acústica pode captá-lo, e transformá-lo para uma localização linear ou 3D no equipamento, e localizá-lo na estrutura ensaiada. Você sabia que a inspeção e ensaio por emissão acústica é de responsabilidade do proprietário do equipamento? NR12. Evite acidentes. Contrate a Tercal Engenharia para inspecionar o seu equipamento. Todo equipamento está sujeito a falha, seja por algum erro no processo de fabricação do material, erro na fabricação e operação, ou pelo processo de desgaste gerado pelo seu envelhecimento, fadiga, por falhas de manutenção ou uso inadequado. Estas falhas são imperceptíveis no visual e podem comprometer a segurança, pois falhas mecânicas e elétricas, frutos desses desgastes, podem resultar em acidentes fatais ou com lesões corporais graves, além de perdas patrimoniais significativas. Com este intuito, o sistema de emissão acústica consegue mensurar algum problema estrutural, sendo este do processo de fabricação ou após a operação, de maneira que ele monitora a estrutura total do equipamento, captando micro-defeitos que seriam imperceptíveis em uma inspeção visual ou no ensaio de ultrassom. Ao contratar a Tercal Engenharia para realizar o ensaio por emissão acústica em um caminhão com cesto aéreo, por exemplo, realizamos o monitoramento acústico do equipamento submetido a uma carga controlada e normatizada. O monitoramento é realizado por meio de sensores específicos que geram sinais que são compilados e analisados por um hardware específico para esse fim. Os sinais coletados pelo sistema de emissão acústica são ondas transientes emitidas pela propagação de alguma descontinuidade na estrutura do equipamento. Além disso, realizamos a inspeção funcional para verificar a condição operacional do equipamento. Realizamos o ensaio visual e a aplicação de carga para monitorar a estrutura do equipamento pelo método de emissão acústica. Para deixar a inspeção ainda mais completa e assertiva, realizamos o ultrassom por varredura método ASB-Scan, ensaio por líquido penetrante e ensaio por partículas magnéticas em pontos estratégicos, para identificar possíveis trincas e falhas no equipamento, caso detectemos alguns sinais de emissão acústica na aplicação da carga. Benefícios. O principal benefício oferecido pela realização do ensaio de emissão acústica está relacionado com a segurança, pois tais ensaios atestam a condição operacional do equipamento ensaiado em sua totalidade. Além disso, o ensaio de emissão acústica nos oferece uma opção de verificação da integridade física do equipamento com pequena intervenção no seu processo ou até mesmo em equipamentos em operação, utilizando o próprio produto de processo, diminuindo o custo da inspeção de integridade estrutural. Podemos apresentar ainda como exemplo prático o monitoramento de tubulações com os ensaios por emissão acústica. Permitem a inspeção de longos trechos de tubulações, de forma significativamente rápida. O monitoramento é realizado com a instalação de sensores ao longo da tubulação, pontos estratégicos, os quais tornam possível a inspeção mesmo em áreas de difícil acesso. A grande vantagem técnica é a capacidade de inspecionar a totalidade da estrutura, mesmo em áreas praticamente inacessíveis, e com mínimo acesso à superfície, permitindo a detecção de defeitos do tipo trinca ao longo da estrutura. Dentre as vantagens que apresenta em relação às demais técnicas existentes podem se destacar: facilidade de aplicação, baixo custo pois não será necessário parar o processo produtivo para realizar o ensaio, possibilidade de realização dos ensaios com o equipamento em operação, eliminando a necessidade de interrupções do seu funcionamento, detecção e análise de defeitos em tempo real, relativa imunidade a ruídos eletromagnéticos, possibilidade de localização tridimensional de defeitos.
Sinais acústicos gerados no interior de equipamentos em operação ou quando submetido a esforços programados, trazem informações importantes sobre a integridade destes equipamentos. Estes sinais são geralmente associados à presença de defeitos internos ou às características próprias do funcionamento dos equipamentos e seus componentes. Precisa contratar um ensaio de emissão acústica? Entre em contato com o time da Tercal Engenharia. Telefone 12 39 58 16 61. WhatsApp 981 61 19 44. Comercial@tercal.com.br. Atendemos todo o território nacional.